destacar esses quadros, não? É mais difícil. Buñuel, ele era um diretor muito planificado, muito organizado. E ele sabia exatamente o plano que ele queria e o tempo que ele queria do plano. Isso porque desconfiava dos montadores. Muitas vezes, na época ainda, o autor de um filme era o produtor. No final dos 60, nos Estados Unidos, que já desde os anos 50, os franceses da revista Cahiers du Cinéma destacam o diretor como o autor do filme e não mais o produtor. Mas na época de Buñuel, em México, Estados Unidos, era o produtor que decidia quem montava, para evitar um filme que não era o filme que ele tinha na cabeça. Ele limitava o corte do montador. O montador não tinha uma folga para... Por isso as montagens dos filmes de Buñuel eram rápidas, 3, 4 dias, por exemplo, para O Anjo Exterminador. Hoje seria impossível. Sim. Primeiro também porque a dinâmica de uma filmagem em película exige um controle maior. Já na filmagem, o próprio diretor decidia as tomadas que iam ser reveladas. E no dia seguinte ele assistia com o diretor de fotografia e o produtor e já dava a escolha final. Uma vez que a filmagem finalizava, o montador eliminava as claquetes e a labor do Buñuel era afinar esse corte. Era um trabalho muito rápido. E só com esse domínio da decupagem, uma decupagem que não só tinha que levar em consideração a história e esses recortes, mas saber que a cada plano ele tinha que desplaçar a câmera de vários centímetros para dar essa impressão de circularidade. Tem que ter um domínio da técnica cinematográfica enorme. Né? Filme sobre a adaptação, eu acho assim, um desafio maravilhoso. Essa coisa da circularidade é a câmera que circula. É a câmera que anda. É uma câmera que anda sem andar. Ela vai se desplaça. Ah, entendi. Não, você coloca aqui, ali, tá. Aí você tem essa ideia de quando você aumenta o ritmo de ser. Parece que tem interessante, movimento. Bacana. Existem movimentos de câmera também, mas esses são mais dramáticos. Esses outros não são visíveis, mas você, espectador, vai acompanhando esse movimento, sem saber, vai contornando esse espaço. O filme foi feito no estúdio, que não teria sido possível, numa locação natural. Todos são 21 atores com movimentos de câmera, com luz, com som, Você está lendo um livro de todas as correspondências da vida inteira do Buñuel. Sim, acabou de ser editado na Espanha uma seleção de cartas de Buñuel ou para Buñuel. Não, é porque você tinha me dito de alguma carta, a primeira carta dele, eu acho, uma carta dele de 9 anos. Era convidando, retando um colega da escola a esperá-lo na saída para quebrar a cara dele. Mas o mais engraçado da correspondência com Buñuel, com quem corta pouco depois um pouco antes da Guerra Civil Espanhola, porque parece que Dalí denunciou a homossexualidade de Lorca. Então, Buñuel deixa de falar com Dalí e a cada 10 anos Dalí manda um telegrama a Buñuel convidando ele para refazer o Cão Andaluz, fazer a segunda parte. E às vezes Buñuel não responde, ou responde que
que não lhe interessa mais, ou que nunca lhe interessou. Mas ele teve um caso com a Gala, com a mulher do Dalí? Buñuel? É. Não sei. Não sei. Não? Sei que Gala teve vários casos. Não sei. Amigos do Dalí, né? Amigos de Dalí. Não sei se Buñuel... Acho que Buñuel era muito conservador com relação a... Muito conservador. Ele nunca nem se permitiu nem ter uma fé, uma aventura com uma atriz nos filmes dele. Ele tinha, era um tabu. E a relação com a esposa era muito bizarra, assim, ele era de um machismo assim exagerado, né? E inclusive às vezes brincava com esse machismo quando convidava amigos para jantar em casa, colocava em cena a sua esposa com uma fita na boca para ela não falar, né? Brincadeiras que ele... Hoje em dia ele seria preso, né? Lei Maria. Engraçado. Mas era uma outra época, né? Mas ele não era normal. Assim. No filme ele tem essa desconstrução, né? O personagem começa com o realismo, né? Mais naturalismo que realismo. Né? E daí vai se desconstruindo, né? Até onde vão poder ter chegado o canibalismo. Esse é um traço dos personagens. Na parte técnica da filmografia, do filmar, há também uma modificação durante o filme ou ele mantém essa base? Não, na filmagem, fora os efeitos de luz, né? Como ele construiu o quarto do casal com luz, não tem outros elementos. Na filmagem não usa uma foca diferente, mantém a partir da montagem que ele elabora, ele provoca uma diferença entre as cenas diurnas e as cenas noturnas, unicamente na montagem e nessa ideia de movimento circular. O uso de plongés contra plongés para isolar os personagens e depois a sobreimpressão nos sonhos, na cena dos sonhos, com vozes over. E se você fosse dirigir, o que você faria? Agora, atualmente, o que essa repressão toda sexual, essa repressão... É repressão que os burgueses no filme não têm, porque eles abertamente, a senhora que está doente beija o doutor. Mas os amantes apodrecem, isso também foi uma coisa que os meninos limaram do texto. Sim, São os caras que vão transar, né? O casal que vai transar no armário e morrem. Eles se suicidam. Isso vocês não colocaram também. Sim. Colocou? Colocou? Gente, eu tenho que rever. Vocês colocaram, porque isso é fortíssimo, né? Mas é uma sexualidade assumida. É estranho no filme de Buñuel. Esse casal, quando eles se trancam no armário, o noivo ele toca os seios e a bunda da mulher. É o mesmo plano que Buñuel filma no Cão Andaluz, só que no Cão o cara imagina que a mulher está nua e que ele toca. Aqui ela permite ser tocada. Não existe repressão sexual no Anjo Exterminado, pelo contrário, existe uma libertação da sexualidade e uma sinceridade assim muito incomum na época. Os amigos perguntam se ele tem certeza que o filho que a mulher está esperando é dele. O outro pergunta a jovem esposa do diretor da orquestra como ele funciona na cama, e ela diz que muito bem, que inclusive
ele é compulsivo e coisas que não eram ditas na época. Provavelmente em México era possível, porque era outro regime, né? Talvez eu não tenha formulado bem minha pergunta. Quando ele fez, a repressão sexual era muito maior, né? Principalmente na Espanha. Do que agora, do que hoje em dia. Né? O que isso agora, o que isso agora significaria para a gente? Quer dizer, para uma sociedade que não é tão reprimida mais, que a questão do catolicismo também não é tão forte quanto antes, não é? Tirando os evangélicos. Sim. Mas o que isso significaria? De que forma que você mostraria? O que seria um ponto interessante para a gente retomar ou pegar como novidade nessa revisita, né? A um tema que, de alguma forma, Você acha que a obra é atemporal? De um certo modo né? Porque a obra ela desmonta uma coreografia social e vai desse personagem que interpreta essa classe a essa animalidade do humano. Ele tira a roupa e deixa nesse espaço da dejeção, da putrefacção. Isso é temporal. Isso seria temporal. Temporal são referências a... Tem várias referências à loja, o maçonismo, se diz? Maçonaria. Tem várias referências no filme. Acho que hoje, imagino que na época, nessa sociedade burguesa mexicana, era mais comum ter essa atividade maçônica. Hoje não me parece tanto. Me parece que está um pouco desfasada aliás, essa maçonaria está e não está assumida na adaptação. Tem momento que se fala da maçonaria e outro momento vocês substituem esses códigos passados entre dois por uma questão de entrega de produto. Não entendi muito bem. A gente transformou um personagem meio em traficante. Não, também não sei como passaria a maçonaria hoje. Numa adaptação para teatro, não sei. É muito difícil, porque a primeira, quando Samuel comentou essa ideia, eu imaginei que ele ia adaptar para o nosso tempo. E com adolescentes. Eu pensei, sem falar com ele, acontece numa festa e ninguém consegue sair, o celular não funciona. Mas ele imediatamente vocês decidiram respeitar a época e a idade dos personagens e a categoria social e tal. Vai ser difícil, mas em teatro tudo é possível, né? Claro que seria mais fácil a gente... Mas isso também não foi colocado nessa música. Ficou meio aberto, né? Ficou em aberta a possibilidade de ser em qualquer época, enfim. Mas eu acho isso legal de pensar, porque realmente isso acaba sendo parte do absurdo da época, né? Quando você rompe com muitos estigmas daquela época, o filme todo se torna mais absurdo. Então eu acho que por exemplo, o fato de terem dois amantes no filme, que aparece só no começo, hoje em dia já não é visto com um choque tão grande quanto era visto antigamente. Então eu acho que talvez caiba a gente tentar, não sei se ampliar algumas dessas críticas que ele fazia antigamente, ou mudar mesmo, não sei. Por exemplo, a coisa do insistir muito também na crítica ao catolicismo, que eu acho que hoje já não choca tanto também, pensar se a gente não muda essas coisas, não sei.
aumenta. O muda ou contextualiza, né? Ou a gente cria também uma voz, alguma coisa que carregue nisso, de uma forma as pessoas entenderem que fala de uma época que não é agora, né? Sei lá, é difícil, porque vocês também são mais jovens do que os personagens, né? Pode ser um pouco estranho no começo, mas o teatro pode tudo. Pode tudo. Basta 10 minutos para... Os códigos, estabelecer os códigos. Pode tudo. Você falou que já foi adaptado para o teatro, pelo menos na Espanha, 2 vezes, né? Sim. Você conhece algo sobre essas adaptações? Não, procurei, mas não... Procurei inclusive o texto adaptado. Você procurou? Sim, não consegui. Deve ser aqui no Brasil? No Brasil não. Não? Não, na Espanha. Só na Espanha. Só na Espanha e uma ópera, acho que em Viena. Essa ópera talvez a gente possa... Eu vou procurar, vou passar para você. Oba. E você sabe assim, outras obras dele já foram adaptadas de pro teatro, alguma coisa assim? De repente Não, que eu saiba. É porque é a obra mais teatral de Buñuel. É o filme mais que limita mais o espaço, a representação. Por isso que a ideia é sedutora, não? Como o Luís falava antes, pode que até funcione melhor no teatro que no cinema. O filme hoje em dia tem críticas por causa das imagens surrealistas, não? A sequência dos sonhos, por exemplo, já não passa como... Já ficou velha, já não tem o mesmo impacto que... Antigamente. os outros. Por Tecnicamente, isso me parece né? uma boa ideia. Ter limado. Rolou uma adaptação do Bom Exterminador no Brasil, no mês passado. Ah, sim? Em Curitiba, chamada Os Pálidos. É? Mas provavelmente foi bem adaptada a ponto de que, só que, tipo, é porque, enfim, só contextualizando, né, como eu fiquei sabendo por acaso, porque eu também achei que nunca tinha acontecido. Mas é que a minha mãe tem um amigo que é diretor também de cinema, e ele é diretor de filmes de terror, enfim, ele é meio dessa, ele adora, ele faz peças de terror também. Então quando a gente tava meio que decidindo o texto e tal, tinha perguntado pra ele, que alguém tinha falado sobre sugestões de Terror, foi E aí eu até tinha perguntado pra ele, assim, um pouco sobre o gênero, que a gente conhecia muito pouco. E aí eu falei que tinha rolado a ideia de um exterminador, que a galera tava gostando e tal, o filme era maneiro. E ele falou, tá rolando uma coisa aqui em Curitiba. Ele falou, Os Pálidos, o nome. Aí eu até procurei, tava em cartaz lá no CCBB de Curitiba, só que o texto também... Você não conseguiu. Só que era mais ou menos esse mesmo âmbito, era um jantar, mas eram menos personagens também, não eram tantos. Mas essa é a parada, pelo que eu percebi, tinha sido bastante adaptado. Eu acho que foi só a ideia. Exato, foi só não sabia, eu pesquisei também e não... Uma das peças da Espanha, eu li uma sinopse que tinha de um jornal da Espanha que estava divulgando a peça. E a única coisa que falava sobre a peça era mais ou menos a história dos convidados que estavam no salão, e falava que tinha uma coreografia brilhante, alguma coisa assim. Tipo, os personagens ficavam se movimentando quase que a peça inteira, e do nada você visualizava uma mega coreografia e de mudança de móveis também. Era isso que eu ia te perguntar, ainda bem que você me perguntou isso, porque acho que no filme, enfim, uma técnica de cinematográfica que eu não entendo muito, mas acho que tem muita essa impressão de que às vezes o ambiente fica meio implícito, entendeu? Onde eles realmente estão, se o ambiente é grande, se eles estão todos, ou se de repente às vezes focam em um diálogo ali de 2 ou 3 personagens, então você não sabe se eles estão afastados, se tem alguém ouvindo. Nessa adaptação para o teatro, pelo que eu acredito que eles tinham adaptado, a ideia seria fazer esse ambiente único, né, de repente com todos os personagens direto, né, durante a peça no palco. Ou você acha de repente que a gente deveria fazer até mesmo esse corte, mesmo dentro do teatro? Por mais que eu não gosto muito dessa ideia, mas eu não fazer sei, esse acho corte que de ambiente, é uma decisão de Kaká e de Luís, porque a questão é a decupagem.
ou você junta ou você não junta, e isso é uma decisão autoral. Eu entendo, o problema é que assim, o cinema pode isolar esses quadros, esses... E você sabe que existe um lugar só, né? Sabe que existe um lugar Que só. o cinema tira 2, 3 pessoas, você sabe que está ali. É a ponta do quadro que aparece, ou é aquela mesma janela, sei lá o que é, o ambiente, a luz. É o que chamamos no cinema montagem de collage. Você tem várias imagens e vai colocando para fazer um todo. Mas você sabe, mostrando essa parte, você sabe que existe essa e essa. Por motivos econômicos também, não todos os atores serão convocados no mesmo dia. Então, imagino que todas as partes que acontecem com esse casal dentro do dormitório, do armário, foram feitas com eles. O tempo inteiro, só eles. Só eles. Depois vamos fazer o mordomo com a dona da casa. Porque você não precisa mostrar os outros, né? Em teatro. É importante, Samuel falou a palavra coreografia, é porque essa coreografia, para entender que essa liberdade é possível no final, é esse momento em que os objetos e as pessoas recuperam a primeira posse, quando eles ficam trancados por causa da música. Eles têm que fazer um esforço de memória para saber onde estavam os objetos e quem estava e onde estava. E isso tem que ser muito claro para o espectador, né? Por isso é muito trabalho montar. A gente pode desistir, gente. Não desista. Imagina um cenário que muda com os movimentos dos atores e que no final está como estava no começo. É loucura. É bom, a ideia é boa, é um desafio, né? Se alguém tiver uma pergunta. Alguém tem mais alguma pergunta? Luiz, tem? Não, eu estou feliz, eu estou aqui pensando junto. Bom, alguma consideração final? Anja? Não, eu acho que eu falei muito rápido. Não falou muito rápido, não, você falou muito bem, foi ótimo. Só uma Eu acho- pergunta. Qual o elemento, por exemplo, filme vai ser completamente diferente aqui, né? A gente tem muita limitação em relação a um filme, mas qual elemento você acha importante a gente se esforçar para não perder nessa passagem de filme para Boa. peça? Mesmo que seja difícil, mas um elemento que você acha que tipo, pode ser a alma do filme, pode... Eu acho que um elemento que me agrada muito no filme é uma proposta coral, apesar de isolar às vezes, mas tem um pouco essa histeria do coletivo que pode produzir imagens muito loucas. Desde a imagem da senhora que tira o cabelo, ou que só penteia uma parte, ou a outra que corta as unhas, o outro que tira a camisa, deita no... Eu acho que esse aspecto coral, de não ter um protagonista, mas todos têm que criar alguma coisa para que essa loucura aconteça realmente, é o que eu não perderia, que me parece mais rico a nível de teatral, né? Não sei, Cacá e Luiz. Eu não concordo com você, claro. Então essa energia da perda da razão, do sentido, tem que... Da pose, né? Da máscara. Pose, da passar da representação social a essa animalidade, mas também animalidade não assumida, né? Porque eles são profundamente burgueses e não são felizes por estar vivendo essa degradação humana. É muito interessante, não?
trabalhar com esses dois aspectos, a representação social e a animalidade que aparece, que surge pelas condições. Enfim. Alguma pergunta mais? Então, Ângelo, muito obrigada. Obrigado a você. Você foi maravilhoso. Eu queria te convidar para você, quando puder, vir ver o processo. Adoraria. Eu acho que vai ser um processo, em vez de você vir só no dia da Sim, estreia, sim. segue o processo com a gente, que eu acho que você vai ser uma pessoa fundamental. Eu acho que a sua visão vai ser super importante pra gente. Para você poder falar claramente mesmo. Porque acho que esse processo a gente vai entrar por vários caminhos, a gente vai ter que sair, vai ter que entrar de novo, ir para um ponto, depois voltar. Acho que faz parte, a gente vai ter que ter uma busca, uma pesquisa sobre o que a gente quer fazer. Vocês Né? têm que estar prontos quando? Dia 18 é estreia. Dia de quê? Dezembro. 18 de dezembro. 2 meses e pouco, né? 2 meses e pouco. Vai ser 18 e 19, então? Vai ser 18. Seu aniversário? 19, meu aniversário é ótimo. Eu acho que é 18. Não, 18 e 17. Vai lotar. Então, muito obrigada, tá, gente? Eu acho. Deixa eu tirar aqui. Será que a gente vai ter.